Ó, a gente tá falando do Corinthians, né, que vai gastar uma fortuna aí com o Depay, pelo jeito vão ser cerca de 3 milhões de reais por mês, 28 meses, hein? 28 meses de contrato para ganhar cerca de 3 milhões, para ganhar talvez não, para o Corinthians gastar cerca de 3 milhões de reais por mês. Agora, se fala também muito num centroavante para o Flamengo, né? O Pedro sofreu essa lesão gravíssima na seleção brasileira, vai ficar pelo menos 9 meses parado, e Mauro César Pereira trouxe, né, informação no canal dele, nos blogs dele, de que o Flamengo teria mudado uma postura. O Flamengo antes teria ido para o mercado. Opa, Pedro machucou, vamos para o mercado. Mas o Mauro trouxe essa informação e eu vou perguntar para ele que o Flamengo agora segura. O Flamengo segurou essa ânsia no mercado até para valorizar os jogadores que tem. Então, Mauro, antes de eu te perguntar, eu queria só fazer uma análise aqui da minha opinião. Eu acho que o Flamengo precisa contratar. Pergunto para você. Por quê? Porque o Flamengo tem o Bruno Henrique. Sim, para mim que seria o substituto agora prioritário. Só que o Bruno Henrique, ele não tá aguentando a pegada das 3 competições agora, tendo o Pedro como titular, entrando em jogos como substituto. Como titular, eu acho que ele vai aguentar menos ainda. A gente tem um Gabigol que não joga nada há 2 anos. Ou confia no Gabigol, que eu acho muito difícil diante do futebol que ele está mostrando, ou também não seria um substituto à altura para o Pedro. E tem o Carlinhos, que na minha modesta opinião, eu sei que ele é um cara gente boa, eu sei que é um cara simples, eu respeito pra caramba como pessoa, mas eu não tô aqui também para mentir pro torcedor que tá assistindo. Para mim, o Carlinhos hoje não tem nível técnico nem de perto para ser titular ou até um substituto direto para a camisa 9 do time do Flamengo. Eu acho que o Carlinhos está muito abaixo. Eu, por sinal, nem entendi a contratação do Carlinhos. Eu acho que foi ali, Campeonato Carioca, tá no Nova Iguaçu, sem uma análise detalhada, que trouxe um jogador que erra muito. É um jogador que está muito abaixo do Flamengo. Então, nessa lista, você tem o Bruno Henrique, que é um baita jogador, mas que já está com 33 anos, que seria improvisado numa posição, e, além disso, não está na sua melhor forma física. Gabigol, que está no pior momento da sua carreira e colecionando polêmica, já teve mais festinha de aniversário, lesionado cantando no palco, pulando, fazendo festinha de aniversário e sem jogar nada. E o Carlinhos num nível técnico bem abaixo. E Mauro César Pereira, né? Para falar aí da situação do Flamengo, eu acho que precisaria contratar, porque eu acho que o Bruno Henrique não está na sua melhor forma e não vai aguentar o tranco em 3 competições. Gabigol nem precisa falar, péssima forma. E o Carlinhos, para mim, que não está no nível técnico para Flamengo. Você tem informações, né, Mauro? Parece que o Flamengo não vai contratar mesmo. Não está definido. Eles vão definir até terça-feira se contratam ou não o jogador. Agora, depende de encontrar o jogador com as características necessárias, um centroavante de referência, de área, custo desse jogador, né? Por exemplo, eu falei isso aqui antes da contratação do Depay pelo Corinthians, que o Depay eu acho que não era... O Corinthians não deveria contratar porque é caro, o Flamengo deveria contratar porque é muito caro. Já fez muitos investimentos e também porque não é nem a característica necessária. O Depay é mais Gabigol do que Pedro, para usar os jogadores do Flamengo como referência. Mas só se encontrar o jogador que faça sentido. E sobre o Carlinhos, é bom colocar no contexto. O Carlinhos foi contratado no momento que só podia contratar jogador de campeonato estadual, naquela janelinha que a CBF abre depois do estadual, porque o senhor Gabriel Barbosa arrumou uma punição lá por conta daquela história do doping. Por isso o Carlinhos foi contratado. Só por isso. Era uma possibilidade de um centroavante, porque você não sabia quanto tempo o Gabigol ia ficar fora. Aí foram buscar um atacante. O atacante forte, um dos artilheiros do campeonato do Rio de Janeiro. É um jogador acessível, barato, investimento muito baixo. O salário do Carlinhos é pequenininho perto do que esses caras ganham. Aí deram oportunidade ao rapaz. Ele até ajudou já em 2 jogos, que ele marcou gols importantes, Atlético e Vitória, mas ele não aparenta ter condição de ser titular do time mesmo nessa emergência. Por isso tem que buscar um outro jogador. Senão ele vai ter que usar o Gabriel, acho que vai acabar jogando primeiro. Vejamos se ele consegue, né, dar resultado. Não tem sido assim. Aí tem o Bruno Henrique, ele pode colocar o Arrascaeta de falso 9, ele pode tentar o Lohan como atacante mais avançado também, porque já jogou assim lá na base.
E ele vai ter que buscar soluções dentro do elenco e mudar a forma de jogar, a priori, porque ele não vai ter nenhum jogador que faça o que o Pedro faz. Isso aí esquece. Agora, em 2022, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique, que era o líder de assistências da Copa Libertadores, era o melhor jogador do time, também com uma lesão semelhante. E o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores sem o Bruno Henrique, que terminou a Libertadores como líder de assistências sem jogar o mata-mata, só jogou a fase de grupos. Você vê a importância que ele tinha no time naquele momento quando sofreu a lesão. Então, o Flamengo tem que buscar alternativas. O elenco tem vários jogadores, tem muitas opções. O Tite tem que ser capaz e minimamente criativo para encontrar uma maneira de fazer o ataque funcionar sem jogar com o centroavante de referência ou buscando outras maneiras de fazer o time funcionar. Isso aí é o trabalho dele, como a contratação de um jogador. Eu vou ter que te cortar para a gente voltar para o ar aí na Rádio Jovem Pan. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, no YouTube e na TV. Mauro César Pereira falando, né, sobre essa situação, que o Flamengo perde o Pedro e talvez não contrate nenhum jogador. Mauro, você explicou, né, toda a situação, que o Flamengo vai analisar até terça, mas você como dirigente do Flamengo hoje, você tentaria contratar um grande nome ou iria nessa estratégia que você está falando da base, de tentar dar moral para algum garoto, bancar o Bruno Henrique? Você, como dirigente hoje do Flamengo, faria o quê? Eu tentaria um jogador que tivesse características de centroavante mesmo e que fosse um jogador de uma relação custo-benefício aceitável. Não um jogador de 3 milhões e meio por mês. Isso aí não. Porque tudo tem um limite. O Flamengo já fez muitas contratações e fez 2 delas por conta justamente das lesões. O Vinha machucou, foram buscar o Alexandro e foram buscar o Michael por conta da lesão do Cebolinha. O Flamengo perdeu seu ataque e o lateral esquerdo, né? Um lateral esquerdo que, se estivesse jogando regularmente, talvez já fosse até o titular da equipe hoje. Então, praticamente 3 titulares em potencial. E aí já teve que onerar a sua folha de pagamento com essas contratações. Alguns jogadores vão sair no começo do ano, possivelmente, isso vai dar uma equilibrada, mas já tem um custo extra agora. Então tem que ser um jogador mais ou menos uma faixa de investimento razoável. Se o Flamengo conseguir que a CBF pague pelo menos aquilo que custa o Pedro mensalmente, ou uma parte significativa, ele consegue dar uma equilibrada nisso aí. A gente começou o programa ouvindo aí a presidente do Palmeiras falando da questão da necessidade de equilibrar as contas na hora de fazer contratações. O Flamengo não é diferente. O Flamengo não é uma SAF que o cara contrata, não quer nem saber, depois vê como é que fica, passa para cá, traz para lá, leva para outro clube. Não é isso. É diferente. Tem potencial para investir, investe muito, mas tudo tem que ser feito dentro de um orçamento minimamente aceitável. Então, um jogador de 3, 4 milhões, isso é uma loucura. Acho que tem que buscar alguém que tenha uma boa relação custo-benefício, um jogador que seja de área, centroavante de área, que tenha experiência para entrar ali e jogar sempre que for necessário. Tem que estar livre no mercado, é até difícil isso. É muito difícil, tem que estar livre desde o começo do mês, né? Até citamos aqui na semana passada, até o Choupo-Moting, que é um atacante camaronês, tem 36 anos, é bem veterano já, mas ele pode atender durante essa temporada aí, até o meio do ano que vem. Você consegue trazer um cara desse, que certamente é muito mais barato do que o Depay. O Depay tem 30 anos, titular da Holanda, é diferente. O Choupo-Moting, em março do ano passado, estava jogando pelo Bayern de Munique, fazendo gol em Champions League. Então, um cara desse vem em forma, experiente, ele vai ajudar. Você vai ter um homem ali de área, de referência, um atacante forte, para fazer um pivô, para preparar uma jogada, para fazer um gol de cabeça, para entregar, e tem que ser rápido. Por isso tem que ser um jogador pronto, né? E um contrato curto. Se o cara aceita, você tem, de repente, uma tentativa de uma solução para determinados cenários do jogo. Mas, independentemente disso, o Tite tem a obrigação de encontrar soluções com o elenco que está nas mãos dele. É isso. Em 2015, o Tite perdeu o Guerreiro. E foi pro Flamengo, porque não recebia no Corinthians, né? 2015, então 9 anos isso. Já naquela época. Aí o Flamengo foi lá e contratou o Guerreiro. E o Corinthians foi campeão brasileiro. O Wagner Love estava em péssima fase, física inclusive, estava acima do peso e tudo, ele entrou em forma e tudo, ele fez o time funcionar. Depois, e são diferentes, o Wagner e o Guerreiro. Guerreiro muito mais centroavante de referência, pivôzão, e o Wagner Love jogador de movimentação, até hoje, né? Já quarentão, mas que corre, se movimenta, se desloca, é outro estilo. E o Tite ajeitou o time daquela maneira. Com o Jadson jogando muito bem, com o Renato Augusto jogando muito bem, foram os destaques do campeonato, e ganhou o brasileiro com o pé nas costas. Então é a função dele, é encontrar soluções. O Arrascaeta já jogou de falso 9 desde os tempos do Jorge Jesus, é uma possibilidade, né? Arrascaeta com o Bruno Henrique, que tem presença de área, enfim, ele tem que buscar alternativas. Imagino que ele deva estar junto lá com os pares dele, justamente pensando no que fazer e fazendo alguns testes durante a semana, né? É obrigação dele. Já na quinta-feira tem um jogo contra o Bahia.